Meu avô, por parte de pai, uma vez compartilhou uma história comigo que marcou minha infância quando eu era pequeno. Uma história que tentei não mencionar novamente devido à expressão de dor intensa em seu rosto quando ele a compartilhou comigo pela primeira vez. Ele me disse que isso era algo do qual ele tinha medo de falar, me enchendo de arrepios, e por isso sempre evitei o assunto. Mas vou compartilhar com você pelo quão inquietante foi. Preciso compartilhar com alguém para tirar esse espinho do peito. Meu avô Carlos cresceu nos anos 50 no Sul. Ele ainda vive na mesma velha casa em que cresceu, uma pequena casa suburbana. Mas pelo menos não eram sempre os feios subúrbios. Quando ele tinha 8 ou 9 anos, eram principalmente florestas densas e algumas estradas de terra mal feitas que levavam a uma cidade distante. Havia um marco particular, criado pelo homem, misterioso, perto do qual ele vivia, e onde ele e seu melhor amigo Alexander sempre se encontravam e jogavam seus jogos favoritos, incluindo equilibrar-se nos trilhos, para ver quem tinha melhores habilidades de equilíbrio, brincando de esconde-esconde nas florestas próximas, jogando pedras nas árvores desde os trilhos para ver quem tinha a melhor pontaria. Em suma, coisas que avós faziam quando eram jovens. Durante aproximadamente 1 ano em que sempre brincavam lá, nunca haviam visto ou ouvido um trem passar por esses trilhos quase abandonados. Assumiram que os trilhos estavam fora de serviço ou sem uso. Até mesmo suas famílias pensavam isso. Mas o que suas famílias não sabiam por um tempo era que eles estavam brincando sem medo nesses trilhos. Um dia, meu avô e Alexander estavam se equilibrando em uma parte do trilho que se dividia em 2. Um interruptor de ferrovia, acho que se chama, quando o tio do meu avô saiu da floresta e o surpreendeu brincando lá. Isso não é estranho realmente. O tio do meu avô caçava o tempo todo e era uma fonte principal de alimento para eles antes que as coisas naquela área se desenvolvessem mais. Quando viu 2 crianças brincando nos trilhos, ele imediatamente correu para eles gritando para saírem porque era perigoso. Quando ele chegou aos 2 que agora estavam parados desajeitadamente ao lado dos trilhos, deu-lhes uma reprimenda que lembrariam pelo resto de suas vidas. O tio explicou que, naturalmente, os trilhos de trem eram obviamente para trens e que o cruzamento em que estavam brincando era perigoso. Ele disse que, se o cruzamento fosse ativado e seus pés ficassem presos entre os trilhos, não haveria escapatória possível. Ele olhou para ambos nos olhos, um de cada vez, e perguntou se realmente queriam perder uma perna. Os meninos se desculparam, cabisbaixos, dizendo que não. Claro que não queriam ser amputados pelo resto da vida. Depois disso, o tio levou os 2 meninos de volta à casa do meu avô, em um silêncio desconfortável. Mas lembre-se, crianças são crianças, e fazer o que lhes dizem é muitas vezes uma raridade entre certas crianças normais. Meu avô não se importava muito com o que seu tio tinha a dizer, nem pensava que algo assim poderia acontecer com ele. Ele não tinha medo de se machucar, mas o que ele não gostava era de ser repreendido. Isso o fazia se sentir muito envergonhado, e essa foi a única razão pela qual ele não voltou aos trilhos por um longo tempo. Alexander, por outro lado, continuou indo. Alexander teve uma educação realmente difícil. Agora ele e a família do meu avô eram muito pobres. Mas a família de Alexander era um pouco mais dura. Meu avô sempre soube que o pai de Alexander era abusivo e que sua mãe gostava de beber. Enfim, uma família complicada e uma educação cheia de buracos. Isso talvez fazia com que os trilhos do trem não fossem necessariamente fascinantes para ele. Mas ele continuou voltando depois do aviso do tio do meu avô, porque era um lugar onde ele sabia que podia se esconder. Um lugar onde sabia que seu pai não o bateria, nem sua mãe lhe diria constantemente que desejava que ele nunca tivesse nascido. Esse era provavelmente o origem de uma das frases favoritas do avô, quando vê reality shows. Algumas pessoas simplesmente não deveriam ser pais. Não conseguem lidar com isso e vão criar crianças que precisam de atenção e carinho. Ele dizia. E depois de ouvir essa história, faz sentido o porquê. De qualquer forma, a próxima vez que meu avô viu Alexander, foi na escola local,
e ele estava com o lábio cortado, seus olhos todos roxos e cinzentos. Isso deixou meu avô muito zangado. Mas o que ele poderia fazer quando ele próprio era apenas uma criança? Ele não podia simplesmente caminhar até a casa de Alexander e dizer ao pai e à mãe o que pensava deles. Não geraria nenhum efeito. Mas meu avô estava surpreso pelo fato de que a professora nunca fez nada. Não podia dizer à polícia? Claro que era uma cidade pequena. Havia apenas um punhado de oficiais, mas certamente alguém poderia ter feito algo, pelo menos se preocupar. Mas nunca o fizeram. E até hoje o avô ainda não sabe por quê. E quando Alexander começou a não comparecer mais à escola, ele sabia exatamente a quem culpar. As duas pessoas que deram à luz ao pobre garoto. Depois de semanas sem ver mais seu amigo, o avô estava farto. Alexander era a única outra pessoa no mundo com quem ele podia falar. Alguém de sua idade. O único outro amigo de anos que tinha. Ele não se dava bem com seus outros colegas de escola, e por isso confrontar os pais de Alexander se tornou cada vez mais uma boa ideia para ele. Um dia normal, depois da escola, ele se superou e caminhou 4 milhas até a casa de Alexander. Já tinha feito isso antes, então não foi grande coisa para ele naquele momento. Quanto mais se aproximava, mais assustado ficava, mas os pensamentos em sua cabeça o empurraram para frente. Logo estava batendo na porta, arrastando as palavras preguiçosamente. Sua abertura veio de dentro. Engolindo em seco, meu avô abriu a porta hesitante, e lá estava o pai de Alexander, em uma poltrona reclinável, todo desarrumado e reclinado permanentemente. O homem nem mesmo o olhou enquanto ele entrava. A mãe de Alexander estava caída e desmaiada no sofá, que estava coberto de buracos. Meu avô exigiu saber onde estava Alexander, porque ele não tinha ido à escola por tanto tempo. O pai virou a cabeça para um lado, olhou para ele como se nada estivesse acontecendo e, virando-se para o meu avô, disse: "A quem importa?" E então virou a cabeça para trás e continuou vendo televisão normalmente. Meu avô ficou estupefato. Eles não sabiam onde estava seu filho? Se esse era o caso, nem se importavam. Que tipo de pessoas eram essas? Ele, com 8 anos, percebia que ter filhos era uma responsabilidade importante que devia ser assumida e não deveria ser deixada de lado. Sempre se esforçou muito para criar seus filhos, e quando eles também se tornaram pais, garantiu que deixassem claro que era importante se fazerem responsáveis, pois nunca se sabe o que pode acontecer quando se deixa uma criança curiosa se criar ao acaso. Hoje entendo por que ele dizia isso. Vamos retomar. Meu avô se esgueirou para o quarto de Alexander, olhando pela janela, mas não havia sinais dele. Então meu avô saiu correndo para olhar o último lugar em que podia pensar. Os trilhos do trem. Chegou aos trilhos, mas ainda não o viu. Começou a caminhar por eles, atento ao seu melhor amigo, que poderia estar em qualquer lugar. Logo viu algo à distância que não sabia o que era. Parecia estar perto do interruptor, ou do cruzamento dos trilhos. O sol estava começando a se pôr naquele momento. Mas se isso era uma pista sobre o paradeiro de seu amigo, meu avô continuaria se aproximando cada vez mais dele. Quanto mais se aproximava desse objeto, mais seu estômago afundava. E antes que percebesse, ele reconheceu o que estava vendo. Um dos sapatos de seu melhor amigo, ainda preso a uma de suas pernas. Meu avô disse que gritou, chorou e correu todo o caminho de volta para casa. Ele contou aos seus pais, e eles o levaram até o que encontraram, a perna de Alexander. E até onde ele sabe, nunca encontraram o resto de Alexander. O avô acredita que Alexander continuou escapando de sua vida doméstica, indo aos trilhos do trem, com a esperança de que meu avô viesse se juntar a ele. Mas ele chegou tarde demais e um dia sua perna ficou presa entre os trilhos. E provavelmente você pode adivinhar o que aconteceu depois, porque resulta que a via férrea estava ativa, mas raramente usada. Se há crianças ouvindo agora brincando, tomem cuidado. Caminhar pelos trilhos do trem era uma experiência que transcendia o simples ato físico de se mover de um lugar a outro. Para mim, significava adentrar um universo de mistérios e perigos.
onde cada passo ressoava com a advertência ancestral da prudência e do cuidado. Os trilhos, como as veias de um antigo colosso de ferro, carregavam consigo a história de incontáveis viagens, de encontros e despedidas, mas também de tragédias e perigos ocultos na penumbra. Desde minha infância, as histórias que meus avós costumavam me contar sobre os trens e seus mistérios se tornaram uma parte intrínseca de mim. As noites ao lado do fogo, com o crepitar das chamas acompanhando seus relatos, se tornaram um ritual sagrado, onde o conhecimento ancestral se entrelaçava com a chama da minha fascinação pelo desconhecido, alimentando um desejo insaciável de explorar além dos limites do cotidiano. Foi em uma dessas excursões solitárias pelos trilhos do trem que descobri um tesouro oculto no vasto oceano de informação, que é a internet. Um site, uma espécie de santuário virtual, onde as histórias do sobrenatural e do inexplicável ganhavam vida na tela do meu dispositivo. Ali, entre as linhas de código e os pixels luminosos, encontrei um refúgio para minhas próprias experiências e um tesouro de relatos que me conectavam com um legado ancestral de mistério e assombro. Todas as noites, mergulhado na luz tênue do meu quarto, eu me adentrava nesse mundo digital, deixando-me levar pelas correntes de histórias que fluíam através da rede, relatos de encontros com fantasmas nos trilhos do trem, de locomotivas que desapareciam na neblina, de túneis amaldiçoados e estações abandonadas que abrigavam segredos insondáveis. Cada história era um lampejo de luz na escuridão, uma janela para o passado que se abria para um universo de possibilidades infinitas. Mas entre todas essas histórias, uma em particular brilhava com um fulgor especial. Uma narração que havia sido transmitida de pais para filhos durante gerações em minha família. Era a história do meu bisavô e seu encontro com um ser misterioso nos trilhos do trem. Um encontro que havia deixado uma marca indelével em nossa família e em nossa memória coletiva. Meu bisavô, um homem de poucas palavras, mas de grande coragem, havia vivido a experiência mais estranha de sua vida naquele lugar onde o aço se encontrava com a madeira e a terra. Enquanto caminhava pelos trilhos em um dia como qualquer outro, uma sensação de inquietude se apoderou dele, como se algo o observasse das sombras. Nesse dia em particular, teve uma estranha sensação de que algo ou alguém estava lá com ele. Uma vez que chegou aos trilhos e começou a caminhar por eles, ouviu passos que soavam como se estivessem subindo pelo caminho. O aterro era um terreno difícil de subir, e ele se deteve para ouvir quem quer que fosse. Enquanto estava lá, o som de passos se aproximava do topo dos trilhos. Finalmente, apareceu um homem e parou para se colocar no topo dos trilhos. Meu avô descreveu esse homem como muito magro, quase como um esqueleto, e seu rosto era de um branco pálido e afundado, com olhos negros e fundos. Escreveu esse homem como doente, ou que nem mesmo parecia humano. O homem ficou ali olhando para meu avô por um minuto e então falou. Tinha um tremor profundo na voz. Olhou para meu avô e disse: "Se me seguir por esta margem até o rio, nunca mais precisará trabalhar." Meu avô ficou ali por um momento e então perguntou: "O que há lá embaixo?" O homem com forma de esqueleto simplesmente repetiu: "Se me seguir por esta margem até o rio, nunca mais precisará trabalhar. Encontrará tudo algum dia. Precisará desse tempo." Uma figura espectral envolta na névoa do desconhecido. Sua presença era tão palpável quanto o frio que se agarrava aos trilhos do trem, e seus olhos, profundos poços de escuridão, pareciam conter os segredos do próprio universo. O espectro falou com uma voz trêmula, uma voz carregada de promessas e advertências, oferecendo ao meu bisavô uma oportunidade única em troca de um preço desconhecido. Mas meu bisavô, fiel aos seus princípios e ao seu instinto de sobrevivência, recusou a oferta do espectro, optando pela segurança de seu lar sobre a tentação do desconhecido. E assim, como se nunca tivesse estado ali, o espectro desapareceu na escuridão, deixando meu bisavô sozinho com seus pensamentos e suas perguntas sem resposta.
O que teria acontecido se ele tivesse aceitado a oferta do espectro? Que segredos jazem nas profundezas do rio que o espectro havia prometido revelar? As respostas a essas perguntas se perderam no vento, levadas pela corrente da história e da imaginação. Mas uma coisa era certa. Aquela experiência havia deixado uma marca indelével em minha família. Uma marca que ressoava ao longo das gerações como um lembrete dos perigos e das maravilhas que espreitam nas sombras. E assim, enquanto continuo minha própria jornada pelos trilhos do trem e pela vida, levarei comigo as lições dos meus antepassados e as histórias que moldaram nossa história familiar. Porque em um mundo onde o impossível e o extraordinário se entrelaçam com o cotidiano e o mundano, a única constante é a força do espírito humano e o poder da imaginação para transcender os limites do conhecido. Nunca se encontrou nada no rio que alguém soubesse. Eu costumava perguntar ao meu pai o que o homem poderia ter querido. Ele sempre brincava e dizia que talvez uma fortuna, e seríamos ricos. Quando minha mãe ouviu a história, disse que meu avô foi inteligente por não seguir o homem. Ele poderia ter caminhado até o rio e morrido. Ela dizia: "Você não trabalhará se estiver morto." O que o homem quis dizer naquele dia, nunca saberemos. Se ele estava tentando levar meu avô a uma fortuna ou enganá-lo até a morte, continua sendo um mistério. No vasto pátio de trens de Darlington, Illinois, um acontecimento que faria o sangue gelar ocorreu no sombrio outubro de 2006. Como funcionário da respeitada NRE, a Agência Nacional de Equipamentos Ferroviários desempenhava o papel de zelador reserva, cuidando das tarefas de limpeza quando o zelador regular não estava disponível. Ao longo dos meus dias, testemunhei uma série de ocorrências estranhas, enquanto limpava os diversos cantos dos terrenos ferroviários, desde as típicas agulhas de seringas até preservativos usados e latas de cerveja descartadas. No entanto, nada me preparou para o horror que presenciei em uma jornada que desde então marcaria minha vida. Recebi a tarefa de limpar algumas locomotivas em desuso, máquinas esquecidas que jaziam no abandono desde os anos 80. Essas relíquias ferroviárias estavam destinadas a serem desmanteladas e vendidas como sucata devido ao seu estado irremediavelmente deteriorado. Embora eu tenha sido advertido sobre a possibilidade de encontrar alguma pessoa sem teto refugiada em uma das locomotivas, desconsiderei a advertência. Já havia cruzado meu caminho com inúmeras pessoas sem teto no passado, e elas geralmente se evadiam ao primeiro indício de presença humana. Armado com meu balde de limpeza, dirigi-me ao pátio de trens no caminhão da empresa, deixando para trás as chaves das cabines no escritório por descuido. Bem, suponho que essas relíquias sejam tão antigas que é pouco provável que as portas estejam sequer trancadas. Me consolei enquanto estacionava o veículo e me dirigi às locomotivas em desuso. À primeira vista, não havia nada de incomum naquele lugar. Apenas um conjunto de motores a diesel que haviam visto dias melhores. No entanto, o destino tinha preparada uma revelação que sacudiria meu mundo. Subi pela grade lateral de uma das locomotivas e, ao adentrar na cabine, encontrei uma surpresa arrepiante. O interior estava surpreendentemente bem conservado, quase como se o tempo tivesse deixado aquele espaço intacto. "Suponho que haverá menos trabalho de limpeza aqui", murmurei, até que meus olhos se fixaram em uma figura esquelética apoiada contra uma parede. A princípio, pensei que se tratava de uma macabra decoração de Halloween, mas logo percebi a crua realidade. Era o cadáver de um homem. Aproximei-me com cautela e observei que o esqueleto segurava um frasco de pílulas em suas mãos ossudas. Uma pista inquietante sobre seu trágico fim. A data de prescrição no frasco revelava que as pílulas haviam sido receitadas em outubro de 1996. Em um instante arrepiante, compreendi que aquele homem estava desaparecido havia uma década e seu corpo jazia ali esquecido, enquanto a vida seguia seu curso, alheia à sua ausência. Rapidamente, alertei as autoridades através do meu rádio e, em questão de minutos,
um veículo policial parou em frente à locomotiva. Um agente de polícia, visivelmente impactado pelo macabro achado, aproximou-se e começou a investigar a cena. Com o decorrer da investigação, descobriu-se que aquele homem, um idoso que havia perdido sua esposa e sucumbido a uma overdose, havia permanecido ali na solidão da cabine por uma década, sem que ninguém notasse sua ausência ou se preocupasse com seu paradeiro. Este trágico acontecimento deixou uma profunda marca em mim, transformando minha percepção dos trens e dos lugares abandonados para sempre. Desde aquele dia, sempre que me encontro perto de uma locomotiva em desuso, não posso evitar recordar a figura esquelética e o silêncio perturbador que reinava naquele tétrico cenário. O verde do cavalete do trem, antissímbolo de vida e movimento, agora evoca em mim um sentimento de inquietação e melancolia, lembrando-me da fragilidade da existência humana e da permanência de todas as coisas. Passaram-se semanas antes que eu pudesse retomar minha rotina de trabalho com certa normalidade, mas aquele encontro macabro deixou uma marca indelével em minha mente. Cada vez que me deparo com uma locomotiva em desuso, não posso evitar reviver o momento arrepiante em que encontrei aquele cadáver solitário, esquecido pelo mundo. Frequentemente me pergunto quantas outras histórias sinistras jazem ocultas entre os cantos esquecidos dos pátios de trens, esperando ser descobertas pelos olhos intrépidos daqueles que se aventuram na escuridão. O cavalete do trem verde, outrora símbolo de progresso e movimento, agora se ergue como testemunha silenciosa dos segredos sombrios que jazem entre os trilhos enferrujados e as sombras do passado. Desde aquele dia, senti uma atração magnética pelos trens abandonados, como se as histórias que habitam neles me chamassem das profundezas do esquecimento. Em cada vagão vazio, em cada canto escuro, posso perceber a presença daqueles que um dia percorreram esses mesmos caminhos, cujas vidas se entrelaçaram com os fios do destino de uma maneira que ainda não compreendo completamente. No verão de 2014, meu melhor amigo, sua então namorada, minha então namorada e eu, estávamos sentados tranquilamente na minha casa, localizada em uma comunidade rural no centro-sul do interessante estado de Illinois. Nos reunimos para conversar um pouco e socializar. Conheço meu amigo desde muito jovem e sempre nos divertimos experimentando coisas novas, explorando e enfrentando todo tipo de desafios. Mas naquele dia todos estávamos tentando pensar em algo para fazer, mas estávamos muito entediados. Compartilhamos ideias como ir ao parque, sair para comer, ir ao cinema, jogar bola, mas nenhum de nós conseguia se decidir sobre uma única atividade. Então, do nada, minha então namorada mencionou em voz baixa caminhar até o velho e abandonado cavalete do trem, a 1,5 milhas ou 2 milhas da minha casa. Já tinha visitado o cavalete antes em várias ocasiões, geralmente para passar o tempo com amigos ou para ter um momento tranquilo sozinho. Mas fazia muito tempo que não fazia aquela caminhada para jogar pedras do alto do cavalete no riacho abaixo ou simplesmente beber cerveja sentado no túnel do cavalete. Finalmente, todos decidimos que não seria uma má ideia. Afinal, a caminhada levaria de 20 a 30 minutos. Passaríamos um tempo lá e depois voltaríamos, definitivamente nos dando algo para fazer durante o dia. Quando saímos da minha casa eram cerca de 5h30 da tarde. Tivemos que caminhar pela minha rua por uns 300 pés antes de virar no quintal de um vizinho e começar a caminhar pela borda do campo de milho que leva aos trilhos do trem. Levou cerca de 15 minutos para chegar aos trilhos, devido às reclamações excessivas de nossas amigas e ao fato de que, sinceramente, tivemos que carregá-las durante a caminhada. Conversamos sobre a vida em geral, seus altos e baixos, e como muitas vezes uma única experiência pode mudar as experiências futuras. Quando finalmente chegamos aos trilhos, estava ficando cada vez mais escuro. Descemos lentamente pelos trilhos em direção ao cavalete, apenas conversando sobre coisas aleatórias. Aproximadamente 5 minutos depois de começar a caminhar, um trem estava se aproximando nos trilhos.
Então todos nós nos afastamos dos trilhos, descendo a encosta rochosa para nos mantermos bem longe do trem. Já estávamos cercados por uma floresta cheia de árvores, estava escurecendo, e meu amigo e eu começamos a ter cuidado ao carregar nossas amigas pelo campo enquanto o trem passava, buzinando e bloqueando todos os outros ruídos da cidade e os sons da natureza. Olhei para a floresta e foi então que o vi. Uma figura estranha, magra, parecida com um homem, parada na linha das árvores, a cerca de 100 metros de onde estávamos todos esperando o trem passar. Chamei a atenção do resto do grupo apontando com o dedo indicador para a figura e gritando: "Pessoal, olhem para lá!" Todos olhamos na direção do que decidimos que era um homem e começamos a suspeitar do que ele estava fazendo lá fora e por que ele estava parado lá. Passaram-se alguns minutos e ele se virou e começou a caminhar em direção à floresta. Então a namorada do meu amigo gritou para ele. Todos a mandamos calar-se e dissemos para ficar quieta, mas ele já havia se virado para nós. Ele se virou novamente e caminhou para a floresta. Pensamos que seria a última vez que o veríamos. Então continuamos calmamente descendo os trilhos, pretendendo chegar ao cavalete com a pouca luz do dia que restava. Enquanto caminhávamos, ouvi o som de folhas sendo esmagadas e galhos se quebrando, como se algum animal ou alguém os estivesse pisando. Então, parei meus amigos e disse para ficarem bem quietos. Todos podiam ouvir os sons. "Provavelmente um roedor", disse meu amigo, pegando algumas pedras da vala e arremessando-as na direção de onde os sons vinham. Ouvimos a primeira pedra cair no chão, depois a segunda, mas nunca a terceira. Eu o vi jogar a terceira pedra na floresta, e como ele era o arremessador do nosso time de beisebol, tinha bastante força. Todos ficamos surpresos ao ouvir um silêncio sepulcral depois que ele a lançou e, nem 15 segundos depois, vi a mesma pedra voando de volta em nossa direção. Gritei para meu amigo tomar cuidado e me joguei sobre ele, empurrando-o para fora do caminho da pedra. Ajudei-o a se levantar rapidamente e ele correu na direção de onde a pedra veio. Não podia deixá-lo ir sozinho, não queria que ele se machucasse ou algo pior acontecesse. Então, nós dois estávamos na floresta, enfrentando o desconhecido, sem sequer considerar que o cavalete estava a não mais de 50 pés à nossa frente. Mantendo um ritmo constante, correndo lado a lado, nos aproximamos rapidamente da borda do cavalete, sem perceber que estávamos chegando perto da queda de 25 pés até o riacho abaixo. O próximo que soube foi que estava caindo. Por sorte, aterrei na encosta que rodeava até a margem do riacho. Meu amigo, no entanto, não teve tanta sorte. Ele caiu e aterrissou na água. Felizmente, o riacho estava cheio de água. Nenhum de nós sofreu ferimentos graves, apenas alguns arranhões e contusões. Deixando nossas amigas para trás, tentei freneticamente me levantar e voltar, mas meu amigo ficou ali na água, olhando para a escuridão. Não sabia o que ele estava olhando. Tentei chamar sua atenção e acabei mancando. Mas quando finalmente o alcancei, pude ver o que ele estava olhando. Havia uma pequena tenda com um machado, uma faca e um gato morto ao lado. Ambos ficamos horrorizados e sabíamos que o homem que vimos estava acampado ali. Não era um bom sinal. Então, sem hesitar mais, corremos de volta para os trilhos em direção às nossas namoradas. Não perdemos tempo explicando. Pegamos suas mãos e corremos de volta pelo caminho de onde viemos. Desde minha mais tenra infância fui consumido por uma fascinação indomável pelo paranormal e pelo misterioso. Meu avô, um homem sábio e cheio de histórias, costumava me encantar com relatos sobre criaturas fantásticas e acontecimentos inexplicáveis que habitavam nas sombras do mundo. No entanto, entre todas essas narrativas, nenhuma conseguiu capturar minha imaginação e alimentar minha curiosidade como a lenda do misterioso Expresso da Meia-Noite. Segundo as histórias transmitidas de geração em geração em nossa pequena cidade, o Expresso da Meia-Noite era muito mais do que um simples trem. Diziam que esta enigmática locomotiva emergia das brumas da noite apenas nas luas cheias de outubro,
e que aqueles corajosos o suficiente para embarcar nela jamais voltavam para contar a experiência. Desde o momento em que ouvi pela primeira vez sobre esse misterioso trem, soube que algum dia empreenderia uma busca para descobrir a verdade por trás de sua lenda. Finalmente, este ano decidi que havia chegado o momento de enfrentar esse desafio. Convenci meu amigo de toda a vida, Carlos, a se juntar a mim nesta audaciosa aventura. Juntos, armados com coragem e determinação, nos dirigimos à estação ferroviária abandonada da cidade, um lugar que havia sido testemunha de inúmeras histórias e segredos ao longo dos anos. A noite que escolhemos para nossa expedição estava envolta em uma aura sobrenatural. O vento soprava com força, trazendo consigo sussurros de tempos esquecidos, enquanto as sombras da estação pareciam ganhar vida própria a cada rajada. Com nossas lanternas como únicas aliadas, nos aventuramos naquele lugar onde o tempo parecia ter parado e a realidade se desvanecia. Aguardamos a chegada do expresso da meia-noite, tentando manter o ânimo com piadas e risadas, embora a atmosfera pesada do lugar sufocasse qualquer tentativa de leveza. Eu sentia uma mistura de emoção e nervosismo pulsar no meu peito, enquanto observava as sombras dançarem entre os velhos trilhos e as árvores nuas que rodeavam a estação. Foi então, em meio àquele silêncio quase sobrenatural, que ouvimos um som distante, mas familiar. O ulular de uma buzina de trem. Nossos olhares se encontraram, cheios de assombro e temor, enquanto o som se tornava mais forte, anunciando a chegada de algo que se aproximava da escuridão. E assim, como saído de um sonho, surgiu o Expresso da Meia-Noite, uma antiga locomotiva que avançava majestosa pelos trilhos, com seu farol cortando a névoa e seu apito ressoando na noite. O trem parou à nossa frente como se estivesse esperando nossa chegada desde tempos imemoriais. Sem pensar duas vezes e alimentados por uma mistura de temor e curiosidade, subimos a bordo. O interior do trem era como um portal para outra era. Os assentos de veludo vermelho, as lâmpadas a gás que iluminavam fracamente o corredor e as cortinas que ondulavam com o sussurro do vento noturno. Avançamos pelos vagões, explorando cada canto em busca de algum indício de vida. No entanto, só encontramos um vazio sepulcral que parecia devorar qualquer som. O tempo se desvanecia ao nosso redor, diluindo-se em uma sucessão de momentos suspensos na eternidade. Quando chegamos ao último vagão, o trem começou a se mover, arrastando-nos com ele. Presos de pânico, tentamos abrir as portas, mas estavam seladas. O cenário se transformava, fundindo a realidade com as sombras da noite. Depois do que pareceu uma eternidade, o trem finalmente parou, depositando-nos em uma estação envolta em névoa e mistério. Uma placa enferrujada indicava um lugar desconhecido, perdido no tempo e no esquecimento. Com um último apito, o Expresso da Meia-Noite desapareceu na escuridão, deixando-nos sozinhos em um mundo estranho e desconhecido. Seguimos a luz da lua em busca de respostas, mas em vez de respostas, encontramos mais perguntas, mais enigmas por resolver. Depois de horas vagando por aquele lugar perdido no tempo, finalmente encontramos uma pequena cidade cujos habitantes nos olharam com assombro e temor ao ouvir nossa história. Eles nos advertiram que nunca deveríamos voltar ao trem se quiséssemos conservar nossas vidas. Desde então, a cada lua cheia de outubro, Carlos e eu voltamos a essa estação com a esperança de desvendar os mistérios que a rodeiam. Embora o Expresso da Meia-Noite nunca tenha reaparecido, sabemos que sua lenda perdurará enquanto houver aqueles que se atrevam a desafiar o desconhecido. E assim, entre sussurros de vento e sombras alongadas, continuamos nossa busca na noite eterna, com a certeza de que a verdade aguarda em algum recanto da escuridão, pronta para ser descoberta por aqueles corajosos o suficiente para procurá-la.